Bom, essa daqui é a nossa famosa janela moldura, né? É uma solução que a gente está usando aí já faz uns 5 anos mais ou menos através dos meus pilares. Bom, essa daqui é a nossa famosa janela moldura, né? É uma solução que a gente está usando aí já faz uns 5 anos mais ou menos e que, por incrível que pareça, ela não tem uma finalidade só estética. Então, quando a gente olha essa janela projetada para fora da minha parede, né, fica bastante claro que existe alguma coisa entre a face da veneziana e a face do tijolo. E é isso que a gente vai ver agora lá por dentro. Então é aqui por dentro que a gente vê, de fato, a justificativa de ter essa caixa, essa moldura ao redor da minha janela, né? Não é só uma intenção estética de composição de fachada, que de fato é bonita, mas o fato de eu colocar essa moldura fazendo um peitoril mais largo, no caso aqui cerca de 50 centímetros, a partir do alinhamento interno da minha parede, proporciona que eu tenha uma espécie de banco. Então esse peitoril, por exemplo, é um peitoril de 60 centímetros de altura, onde fica aí uma altura bastante confortável para eu me sentar. Muitos clientes, muitas pessoas acabam extrapolando o uso desse peitoril, colocando objetos de decoração aqui em cima. Quando a gente faz esse peitoril mais alto, na altura de uma mesa, serve como extensão de uma bancada de trabalho de repente. Mas voltando para o caso dos quartos, como é aqui, você consegue colocar almofadas ou futons aqui para de fato se sentar de uma maneira ainda mais confortável e de repente desfrutar da vista que você pode ter ali da paisagem enquanto você conversa com alguém que esteja dentro da construção, fora ou até lendo um livro e fazendo alguma contemplação. Essa janela ela é composta por 3 folhas, então a gente tem aqui essa moldura, essa caixa que tem 50 centímetros, que me proporciona esse espaço, como eu estou mostrando aqui, para me sentar. E as 3 folhas, elas proporcionam um total controle da iluminação e ventilação. A primeira folha é uma veneziana, então a gente tem aqui a aleta perfurada, que vai controlar, na verdade, promover a entrada de ar. Se eu não quiser a entrada de ar num dia frio, por exemplo, eu fecho essa parte de vidro e aí eu tenho aqui uma aleta fechada. Então aqui não existe ventilação e aqui eu controlei a ventilação. Se eu quiser apenas iluminação, eu abro a aleta ventilada e deixo aqui a face de vidro. Lembrando que esse trilho proporciona com que as folhas corram para ambos os lados. Então, uma janela de 3 folhas eu tenho total controle de iluminação e ventilação, além da privacidade. Lembrando que nesse caso, para eu aproveitar essa questão do nosso peitoril como um assento, é importante a gente colocar todo o trilho na face mais externa da nossa janela. E aí falando mais da parte construtiva, né? Então a gente explicou que é importante o trilho ficar na face mais externa da minha janela. Esse bloco, essa caixa, na verdade, é uma caixa de concreto. No entanto, esse concreto é um concreto leve. Então a gente pode observar aqui no detalhe, onde essa chapa foi cortada, todos esses pontos brancos são pontos de isopor. E aqui eu tenho pequenos vergalhões de ferro que estão armando essa estrutura. Então, apesar de ser uma chapa composta de concreto com isopor, continua sendo uma placa de concreto. Então ela é resistente, suporta uma carga de até 100 quilos aqui, mas é uma peça que para execução ela é bastante propícia para facilitar o processo de chumbamento ou de fixação dela na parede, justamente por conta do peso. Então essas peças elas são remontadas uma em cima da outra e elas estão consolidadas no meu tijolo ecológico através de parafusos.